Eu gosto de estar sempre trazendo novidades para vocês e hoje é um assunto bastante diferente. Eu tenho um amigo lá de São José dos Campos, São Paulo, do estado de São Paulo, que ele trabalha com circo e eu achei um assunto muito diferente para trazer aqui para vocês. Eu confesso que eu não tenho muita intimidade com esse assunto. Eu garanto que vai ser um assunto muito legal, vai trazer novidades, dúvidas, né? Rodrigo já chegou, muito bom. Oi, Lilian, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deu certo agora ou não? Não deu, eu continuo no escuro aqui, mas tudo bem, vamos seguir. Não tem problema. Nossa, vai fazer live no escuro, não rola, será? Rola, não tem problema, o assunto é interessante, não se preocupa. Se eu conseguir esclarecer as dúvidas de todo mundo, tá ótimo. Os comentários você consegue ver aí, não? Sim, consigo. Eu vi aqui até que a Renata Leão postou que tava ok e tal. Acho que para vocês me enxergam, só eu que não estou me enxergando. Mas não tem problema. Eu me vejo todo dia no espelho. Isso aí. Marta, boa noite. Paula, sejam todas muito bem-vindas. Thaís, muito bom. Primeira coisa, quem estiver entrando, vai colocando aí a idade do seu bebê, para a gente já ter uma ideia com quem nós estamos conversando. Imiar Bolo, seja bem-vinda. Obrigada, Rodrigo, de ter aceitado o convite. Eu achei muito legal você ter topado essa live comigo, um assunto muito diferente, que eu acho que vai ser muito interessante para todos nós. Eu que agradeço, Lilian. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Fiquei super feliz quando você me convidou. Eu falei, poxa, olha, nós já havíamos conversado de tentar fazer uma live uma outra vez, não tinha coincidido nenhum dia, né? Agora acho que deu certo. Hoje deu, bem tranquilo. E primeira coisa, Rodrigo, tô falando assim, que a gente que não é da área do circo, nós não temos ideia do trabalho que você faz, porque a noção que nós temos é simplesmente dos espetáculos que nós vamos nos circos, quando os circos vêm até a gente nas nossas cidades, né? Então é essa ideia que eu, pelo menos, a ideia que eu tenho de circo é só essa, eu nunca estudei, não sei do que se trata. Então, uma curiosidade que bate, que eu vou ter que te perguntar, porque é uma curiosidade minha, nesse mundo de Deus, com assuntos infinitos que nós temos, por que o circo? Me conta. Por que o assunto escolhido foi o circo? Porque você trabalha com isso, eu sei que você trabalha com isso, e é sua vida, né? É sua vida, o circo é sua vida. Então, eu tenho que perguntar por que você escolheu o circo com infinidades de outros assuntos na internet, nesse mundo de nosso Deus. Me fala. Pois é, Lilian, o circo começou comigo desde a minha infância. Tá travando, Rodrigo. Tá travando. Travou? Vamos ver se volta um pouquinho. Esperar um pouquinho, ver se volta. Agora voltou, pode falar. Pode. Ah, joia. Então, o circo, ele começou comigo na infância. Assim como todo mundo, eu também eu frequentava o circo, eu gostava de assistir o circo, ia lá quando criança, meus pais me levavam para assistir o circo. Só que eu morava em Cuiabá, na minha infância. E ao lado da minha casa, uns 2 quarteirões da minha casa, armava o circo, porque era um espaço onde o circo armava. Então, todo final de semana que tinha, porque na minha época, o circo era uma Na nossa época! Era uma grande atração. Então, era comum todo final de semana ter um circo fazendo temporada na cidade. Então, era um espaço que sempre tinha circo.
E ao mesmo tempo esse espaço era um espaço que era uma feira de frutas, verduras e legumes, feira livre normal, e também era um espaço onde eu ia soltar pipa com os meus amigos, quando eu era criança. Eu tinha 7 anos de idade. Numa manhã dessas eu fui soltar pipa lá nesse espaço e o circo chegou. E quando o circo chegou, eu fui ajudar a montar o circo. A maioria das crianças naquela época falava que o circo roubava a criança, né? Quando saiu o capataz do circo e falou quem quer trabalhar no circo, eu fui o primeiro lá na frente. Eu quero ajudar o circo. Eu fui. 7 anos de idade. Aí fui eu e mais alguns outros amigos, uns 3 ou 4 amigos. E fiquei. Resultado disso, eu perdi a hora, não fui na escola, deixei meu pai e minha mãe malucos, porque eles ficaram me procurando. Meu pai me achou 5 horas da tarde, depois que eu já tinha ajudado a montar o circo inteiro. Naquela época tinha animal. O elefante, eu vi o elefante levantar o mastro do circo do meu lado, sabe? Um bichão tão forte, tão grande, tudo aquilo me impressionou. Só que quando meu pai me achou, ele levou pra dentro de casa e já me deixou de castigo uma semana. Eu acho que com razão, né? Super merecido, porque hoje eu penso nisso, eu falo, nossa, meus filhos são santos. Nossa, imagina, eu fiquei até 5 horas da tarde, minha mãe ficou, quando eu encontrei com a minha mãe tava aos prantos, desesperada, tadinha. Mas histórias da vida, né? Então o circo começou, eu comecei dessa forma com o circo. E depois, quando eu fui para São Paulo, eu acabei descobrindo que eu estava trabalhando com teatro e tal. Então eu já tinha um histórico de esportivo. E aí eu comecei a conhecer o circo, porque tinha o Circo Escola Picadeiro, que era na Cidade Jardim. E aí eu fui me introduzindo na arte, fui conhecendo e descobri o mundo do circo. Eu fui super acolhido pelo circo. Na época, quando eu era criança, após eu ter ficado de castigo, a primeira coisa que eu fiz foi colocar minha roupinha e fui pro circo, porque eu ganhei o ingresso para ir pro circo. Ai, que legal. Que legal. Eu fui assistir o espetáculo. O que aconteceu? Como meu pai me pegou no meio do picadeiro e me levou fora do circo, travou aí? Não, voltou. Eu acabei ficando famoso, eu fiquei famoso perante a trupe toda, todas as famílias do circo. Ah, o menino que o pai veio buscar e não sei o quê. Conheci todos os artistas do circo. Fui nos trailers, fui andar lá atrás, conheci todo mundo. Então, enquanto o circo estava lá, passava lá todos os dias, ia lá com o pessoal, ficava junto com eles. Então, essa receptividade foi que já me deixou, assim, muito ligado ao circo, sabe? E quando eu entrei no Circo Escola Picadeiro, no Circo Escola Picadeiro eu tive essa mesma receptividade, entendeu? E aí eu rememorei todas aquelas lembranças, eu tive aquela sensação novamente, aí não tive como não entrar pro circo de vez. Aí eu entrei pro circo de vez, entrei nas duas coisas, fui fazer trabalho fora, fui morar na Alemanha, fui fazer uma temporada fora, e aí não parei mais. Aí o circo começou a tomar uma vertente na minha vida e eu tô nela até hoje. Mas daí a colocar o circo como trabalho na sua vida, como forma de servir as pessoas, né? Porque eu acho que o trabalho não é você trabalhar. Eu, pelo menos, não trabalho, eu sirvo as pessoas. Eu acho que trabalhar é servir, né? Então, a partir do momento que você trabalha sem a vontade de servir ao próximo, você não está trabalhando. Então, eu acho que o trabalho é servir. Onde que entra o circo, assim, na parte de servir ao próximo, em termos de trabalho mesmo, de sustentação, de estrutura familiar? Como que a gente sabe que o circo não é uma diversão e agora é um trabalho? Que tipo de atividade o circo fornece para... Aqui eu estou falando mais especificamente de criança. Que tipo de trabalho, que tipo de atividade o circo fornece como forma de servir ao próximo? É uma curiosidade então, também. Então, porque, o que acontece? Quando eu entrei no Circo Escola Picadeiro, eu tive essa mesma dúvida que você tem. Porque eu entrei, e eu sou a primeira geração de circense da minha família. Ninguém da minha família é circense, ninguém é artista, sou só eu.
E aí eu falei, poxa, mas espera aí, eu vou começar a trabalhar aqui, fazer eventos, fazer apresentações, e eu vou viver como? Como é que eu vou tirar o meu sustento? Como é que eu vou sustentar a minha família? Será que eu vou adquirir posses? Será que eu vou ter aposentadoria? E isso com 19 anos de idade, eu tinha 19 anos na época. E eu já comecei a projetar lá na frente como eu ia desenvolver o meu trabalho e o que ele podia trazer de recurso para mim. Então eu acabei fui fazer a minha parte artística, fiquei 1 ano fazendo uma temporada na Alemanha. Lá na Alemanha eu conheci pessoas, famílias circenses, que era a 4ª, 5ª geração europeia de circo, que trabalhavam no mesmo lugar que eu. E eles estavam ali ao meu lado, senhores e senhoras, e assim, saúde plena, executando o número que eles executaram uma vida inteira, e não era um númerozinho fácil, simples, não, eram números, são aquelas apresentações que nós vemos no circo, aquilo é chamado de número, uma sequência de exercícios e atividades que um artista promove ali no palco, no picadeiro. Isso é um número. E eles estavam executando. Então, a saúde dessas pessoas me chamava muito a atenção, e foi uma coisa que me encantou muito. Eu falei, poxa, peraí, eu com 75 anos de idade, eu vou continuar fazendo isso? Eu consigo fazer isso até os 75? Achei muito legal. Já achei ótimo. Já então, é uma forma de beneficiar. Sim, aí quando eu voltei para cá, eu queria desenvolver um pouquinho mais. Eu falei, poxa, peraí, a parte de atividade física. Eu comecei a fazer a faculdade e comecei a me introduzir com a parte educacional de movimentos e tal, e comecei a trabalhar em escolas. A partir desse momento, eu comecei a vislumbrar um outro segmento, o segmento educacional com o circo. Porque o circo ele tem uma variação gigantesca de movimento que eu posso explorar e ainda incluo a parte social. Porque nós todos, como você disse, servimos uns aos outros. Se eu estou aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, é porque alguém inventou esse aparelhinho desse celular e conseguiu nos servir para isso. Não é verdade? Sim, sim. Nesse mesmo sentido, quando você trabalha com uma criança, você precisa passar para ela essa noção de que todos nós estamos aqui para um servir o outro, nós dependemos um do outro. E o circo é justamente isso. É esse trabalho um com o outro o tempo todo. Eu preciso do meu companheiro, eu preciso da companheira, eu preciso da comunidade junto comigo para poder realizar aquela atividade. Se a comunidade não trabalhar junto, o circo não cresce, o circo não agrada, as pessoas não vêm até o circo e eu não ganho meu dinheiro. Então, essa noção, quando você joga para o educacional, as crianças abraçam isso. Por quê? Porque todos nós temos dentro do nosso ser esse ímpeto de servir. E é uma coisa que a criançada não está muito habituada. Infelizmente. Pois é, e aí eu descobri que com o circo eu consigo proporcionar isso para elas, entendeu? Eu consigo proporcionar um entendimento melhor de toda a situação do aprendizado. Porque todo o conflito que há entre as crianças é porque eles não entendem, eles não têm um raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico vem com o tempo. Mas até se adquirir esse raciocínio lógico, é preciso que eles entendam que a mesma dificuldade que eu tenho para poder executar um movimento, o meu companheiro, a minha companheira, o meu coleguinha, a minha coleguinha também tem. Então, esse entendimento é uma tremenda uma ferramenta para quem é educador físico e trabalha com movimento para a criançada, né? E que a gente fala de criança, tal, desenvolvimento motor, com certeza o circo ele vai desenvolver a parte a parte motora da criança, a parte social, a parte psicológica, a parte cognitiva, tudo isso. Mas a gente sabe que a criança ela passa a desenvolver isso um pouco mais para frente, né? E a partir de que idade que a criança poderia fazer, que tipo de atividade uma criança poderia fazer no circo
que tipo de aula que você dá e a partir de que idade as crianças já podem ingressar, fazer os exercícios do circo? Porque não deve ser uma coisa tão simples assim, ou não sei também, mas que uma criança consiga fazer isso daí. Justamente passa a ser simples. A partir do momento que ela entende o movimento, isso passa a ser simples, porque a construção do movimento não é a partir do momento que você pendura, por exemplo, um trapézio. O trapézio é aquele aparelho que se balança, sabe? Que fica lá na altura e fica balançando. Eu não vou pendurar a criança lá 6 metros, não vou pendurar a criança a 6 metros de altura e jogar ela e deixar ela ficar balançando pelas mãozinhas, com os pezinhos balançando. A criança vai crescer no movimento. Ela aos poucos vai adquirindo confiança, porque eu tenho que desenvolver uma autoestima muito positiva dessa criança, porque ela tem que ter força, então ela tem que ter resistência muscular. O trabalho, eu começo com crianças a partir de 2 anos, Lívia. Nossa, 2 anos, que catatauzinho comigo. Eu tive criança na minha sala, criança com fralda ainda, com 2 anos, não tinha tirado a fralda ainda e estava fazendo atividade comigo. E que tipo de atividade essas crianças fazem, Rodrigo? Eu não consigo assimilar isso daí dentro. É atividade normal, por exemplo, de educação física, ela vai para a escola e faz as mesmas atividades da educação física, ela faz lá? Ou são atividades voltadas já para o circo? Tudo eu procuro mostrar um movimento que ela vai ter uma referência para o circo. Então, o circo, nós começamos sempre com acrobacia. Então, a criança precisa ter muita noção espacial e ter uma compreensão dos movimentos do corpo dela. Então, todo o movimento que eu executo lá no circo, eu executo na virtuosidade do circense, do artista que está lá em cima executando aqueles movimentos, eu vou fazer um movimento aqui muito contido com ela para criar uma consciência corporal nela. Então, muito exercício com psicomotricidade, muito exercício com solo, muita coisa no solo, muita coisa. Eu trabalho muito com o chão. Criança nessa faixa etária de 2 anos, nós estamos falando, né? Essas crianças vão trabalhar em colchãozinho fofinho, vão rolar, vão virar, vão capotar, vão passar um por cima do outro. O contato humano é muito grande. Nossa, você vê a minha aula, você não acredita. Tem hora que eu tenho um monte de criancinha em cima de mim. Que legal, gente, que legal, muito interessante. Não, eu acho que essa parte cognitiva de ajudar a outra criança, a parte social, psicológica, de deixar a criança mais alegre, feliz, participativa, isso tudo deve ser incrível, né? O ensino que vocês fazem dentro dessas atividades deve ser incrível. É muito, porque é um grande playground, né? São aparelhos diferenciados, que elas vão descobrir equilíbrio, elas vão descobrir força, elas vão descobrir a situação, o ganho de força dela e essa relação dela de uma criança com a outra, porque isso é muito importante, a criança ter a consciência do ganho de força dela e do companheiro dela, porque eles vão usar isso em conjunto. E eles precisam unir essas duas forças. Então isso cria uma situação de raciocínio para a criança gigantescas. Eu já tive eu tenho uma menina que eu considero, ela tem um canto especial no meu coração, assim, sabe? Que foi essa última menina que eu tive agora na academia, e ela ficou desde os 2 anos de idade comigo, ela ficou dos 2 aos 6 anos de idade comigo. Nossa, que legal. Então, eu vi essa menina produzindo, assim, eu cresci muitas crianças, mas essa menina, ela foi tão dinâmica, assim, sabe? Ela pegou a coisa de uma profundidade tão grande, que era incrível. A ponto de fazer o seguinte, no dia do espetáculo, porque esse trabalho precisa ter começo, meio e fim. Eu não consigo simplesmente jogar as atividades. Funciona como uma academia para adultos, funciona como uma atividade onde você consegue crescer os seus movimentos e criar uma consciência corporal? Sim, funciona. Porém, quando você trabalha com criança, é muito importante que ela oferecer para ela uma referência.
Então, a referência que eu ofereço para ela é no final do ano ela fazer uma apresentação. Ela estar sozinha e se dispor na frente do papai e da mamãe dela ali, falar, olha que eu construí o ano inteiro. Eu trabalhei o ano todo e construí isso aqui. Então isso quando você está lá atrás no palco vendo essa criançada, a euforia que eles estão e a realização quando eles conseguem construir tudo isso é sensacional. E essa menina, com 4 anos de idade, a Júlia, ela tinham duas meninas que entraram no palco junto com ela. E ela fazia uma parte mais difícil da acrobacia no palco. No dia da apresentação, essas 2 meninas falaram que não iam mais participar. E ela teve que entrar sozinha com 4 anos de idade. Ela entrou, Lilian, ela entrou no palco com uma certeza do que ela ia fazer. E ela parava no palco e me via assim, eu tava na coxinha assim, olhando para ela e sinalizando, escondido assim, e ela já sabia fazer. Ela tava insegura assim, sabe? Mas ela fez com toda certeza, sozinha. Então, até me arrepia, porque cada vez eu lembro dessa cena, eu acho maravilhoso. Porque eu consegui realmente passar para ela essa segurança. Porque é isso que eu quero. Eu quero que essa criança cresça um ser humano seguro de si próprio, sabe? Quero que ela cresça ali e vá para frente na sua vida com toda a segurança com toda a segurança do que ela quer fazer, das pretensões dela, consiga construir, tenha certeza naquilo que ela quer na vida dela dali para frente, sabe? Se vai ser artista ou não, isso vai depender muito da pessoa. Porque a minha intenção é construir alguma coisa muito bonita dentro do ser, dentro da criança e da pessoa. Mesmo que ela não queira seguir depois a carreira de circo, pelo menos você proporcionou para ela uma chance dela ter autonomia, né? Eu acho que pelo que você está me falando, essa atividade seria muito incrível, porque eles passam a ter autonomia, eles passam a ter confiança neles, eles passam a ter confiança em ajudar a outra criança. E isso gera uma autonomia, uma confiança, uma autoestima muito grande. E depois que a criança tem essa autoestima desde bebezinha, novinha, 2 anos de idade, imagina o adolescente incrível que não vai ser essa criança. Imagina a evolução como pessoa dessa criança. Diferente de uma pessoa mais velha ou de uma criança mais velhinha um pouco entrar, ela já vai ter passado essa fase, porque a gente sabe que a fase de aquisição da cognição mais importante é nos primeiros 5 anos de vida, né? Então, se ela entrar antes desses 5 anos de vida, pelo que você está me falando, ela vai ser um ser humano incrível, ela vai ser um ser humano seguro, não vai ter dificuldades na adolescência. Lógico, dificuldade vai ter, mas pelo menos vai saber se virar, não vai ter baixa autoestima, vai conseguir se ajudar, vai conseguir ajudar o próximo. Eu tô achando isso tudo muito legal. Que interessante essa atividade sua. É bem isso. E o mais legal de tudo isso é que não é uma atividade competitiva. Em nenhum momento é criado um clima de competição dentro da sala ou na apresentação. A apresentação, ela se compõe. Então, o tempo todo, o trabalho é fazendo com que as crianças tenham que compor uma a outra, uma ajudando a outra. Se eu não consigo te ajudar, o meu amigo, a minha amiga consegue. Se meu amigo e minha amiga não conseguem, e ninguém pode, mas eu sei um pouquinho mais e posso tentar te ajudar, eu vou lá tentar te ajudar. Então é criar essa proatividade nas crianças e que elas consigam levar isso lá para frente, sabe? Consigam tocar isso para a vidinha delas para sempre. Eu de verdade acredito que eu consigo construir um ser humano mais interessante. Pelo que eu tô vendo, sim. E pelo que eu tô vendo também, porque isso provavelmente pode ser treinado em casa também, né? A criança pode ter as atividades que ela, pelo que você está me falando, as mesmas coisinhas que ela treina lá na academia não, no circo, como é que chama lá? É academia, não? Então, eu dou aula em academia e em escola. Eu dou aula aonde tiver um que eu possa montar uma sala, eu monto uma sala de circo e eu trabalho ali dentro com essa criançada. Muito legal. E pelo que você está me falando, a mesma atividade, porque como não são coisas
absolutamente complexas no início, as mesmas coisas que ela tá fazendo lá na escolinha, na salinha dela, na academiazinha dela, ela vai poder fazer em casa também. E essa possibilidade de ela treinar as coisinhas em casa já vai, eu luto muito contra isso, já vai tirar essas crianças da televisão, pelo amor de Deus, essas crianças têm que sair de frente da televisão, têm que sair de frente do celular, têm que sair de frente de um tablet. Então, isso daí é uma forma de incentivar, porque aí você passa o exercício lá na escolinha e incentiva elas a fazerem em casa para voltar com o exercício pronto, eu acredito, né? Ou não? Tô falando bobagem. Não, de forma alguma, você está correta. Só que agora, nesse momento, a gente não pode impedi-los de estar na televisão ou no celular, né? Eu por exemplo, eu tenho aulas online, eu tenho crianças que fazem aula comigo online. Eles estão aqui. Não, mas quando eu falo... Deixa eu só interromper um pouquinho. Quando eu falo de precisamos tirar essas crianças de frente da televisão e de frente do celular, eu estou falando das informações, da futilidade das informações, porque a criança na frente do celular, para aprender uma aula, para estudar, fazer um curso, nós, por exemplo, minha vida no computador, minha vida é gravando aula para as mães, mas a utilidade que eu coloco da internet, a utilidade que eu coloco da tela, do celular, é para servir, não é, ou para aprender coisas novas. Agora a criança ficar o dia inteiro na frente da televisão assistindo desenho, que só vai enfiar coisa ruim na cabeça dela, ficar assistindo novela, jornal, sei lá o que mais, porque, eu já deve ter uns 15 anos que eu não assisto televisão. Eu não gosto de televisão, eu não assisto televisão. Então, eu nem sei o que passa na televisão, para falar a verdade. Mas eu falo assim, usar as telas, tirar as crianças das telas, que eu digo é essa parte de futilidade, de usar aquilo ali como uma forma da criança perder tempo. Não de estar aprendendo uma aula, de estar fazendo uma aula online, não nesse sentido, que isso é super útil, né? A tela, nesse caso, vai ser super útil, né? Então, pelo que eu estou entendendo, você está passando as aulas para elas e elas vão treinando em casa, é isso? Sim, elas estão treinando e estão evoluindo. Para mim é surpresa, porque é tudo novidade, né? Eu não tinha realizado nenhuma aula online ainda semanal e para acompanhar a evolução da criança. E elas estão evoluindo, elas estão crescendo no movimento, está sendo possível. A atividade, quando você tem as ferramentas que são os aparelhos, e é possível cada um comprar o seu aparelhinho e ter esse conjunto de aparelhos dentro de casa para poder treinar, que é justamente essa caro, ideia. Rodrigo? É caro esse não é caro. Não, tem aí em sites de venda aí, tem um monte para vender. Isso agora tá de fácil acesso, tem produção brasileira já, tem muitos fabricantes brasileiros, no Rio Grande do Sul tem fabricante, São Paulo tem fabricante, Espírito Santo tem fabricante. Então esse mercado do circo direcionado para a educação, ele está crescendo. Quando eu comecei a fazer a escola de circo lá, isso não existia. Não existia o circo estar dentro da escola. Então eu fui um dos poucos que estavam dentro da escola que começaram a desenvolver esse trabalho. E a coisa foi se esparramando. Então hoje em dia o artista circense também trabalha em escola. O artista circense também é professor e oferece esse tipo de ferramenta. Eu sou, além de ter a minha formação artística, eu também tenho uma formação acadêmica. Então, essa parte acadêmica é que conseguiu me proporcionar uma condição para fracionar esse número de aparelhos, de movimentos dentro dessas modalidades. Porque com isso eu consegui separar por modalidades e facilitar o trabalho para que essas crianças evoluam no seu movimento e evoluam porque o trabalho todo é o ser. Então o que eu quero é trazer um desenvolvimento físico e intelectual dessa criançada, porque o circo, todos os circenses, quando eu treinava, eu falava assim,
circense pensa, viu? Circense não faz coisa à toa, não. Circense está pensando antes de fazer as coisas. E tem que pensar, porque tudo que você está fazendo ali, você está se arriscando. No meu caso, que estava fazendo uma escola de circo já adulto. Agora, quando nós falamos em criança e num trabalho evolutivo, aí nós vamos trabalhar em colchões com baixa altura, às vezes a criança fica até deitadinha, senta. Se vocês entrarem no meu Instagram ou no YouTube, vocês vão ver aulas lá, as crianças fazendo tudo no baixinho, aos pouquinhos, se adaptando no aparelho, conhecendo, vendo como é que é a modalidade, brincando, desenvolvendo, fazendo cambalhota sobre os aparelhos, tudo isso para que elas evoluam aos poucos e criem a condição que vai me trazer futuramente segurança, tanto para mim quanto para elas principalmente, de estarem suspensas, entendeu? Isso vai ser evolução, elas vão evoluir aos poucos. O que eu tô achando mais assim incrível é a possibilidade realmente, eu encanei com isso, eu tô achando incrível as crianças poderem usar a tela como uma forma de atividade física, como uma forma útil de aprendizado, de pegar aquele computador, aquele celular e aprender com você, né? A Eliane aqui está perguntando, Rodrigo, que tipo de trabalho que você faz, se você dá aula online para todo o Brasil, é só aí na sua cidade? Como que é o seu trabalho com relação a isso? Porque por todo o Brasil. As mães têm que fazer isso. As mães têm que fazer essas aulas, têm que colocar as crianças na frente da televisão para fazer exercício, gente. Eu tô achando o máximo. Sim, eu estou fazendo online, estou fazendo pelo Zoom ou Google Meet. Eu faço aqui, ó. Faço pela telinha. Eu tenho um horário, por ser horários na semana, que eu combino com as mães. E aí eu dou aula para a criançada, eu passo alguns movimentos, e aí quem não tem os aparelhos, vai jogar malabarismo com limão, vai jogar malabarismo com laranja, acabou, caiu tudo no chão, descasca, vira limonada, ou então vai chupar laranja. As crianças que fazem esse tipo de atividade, elas conseguem fazer as atividades sozinhas, é melhor que um dos pais estejam com ela, ou é obrigatório que um dos pais estejam com ela para fazer a aula? Os pais, é interessante que os pais estejam para eles conseguirem ligar o computador para as crianças, que eles não sabem, porque eu passo o link eu tenho que fazer o convite primeiro, né? Porque eu não consigo fazer a aula aqui pelo Instagram. O Instagram, a aula fica com 1 hora. E aí, às vezes, quando eu estou desenvolvendo uma atividade com a criançada, e aí tem um que está com um pouco mais de dificuldade e tal, então o Google Meet me dá mais liberdade. Voltou? Parece que cortou um pouquinho. Voltou? Então, quando eu estou no Zoom ou no Google Meet, eu tenho liberdade para poder auxiliar mais as crianças, entendeu? E corrigi-los. Então, eu disponho. Então, a aula acaba estendendo um pouquinho mais, não fica só por 1 hora, entendeu? A aula fica um pouco mais comprida. Mas se o pai... Então é importante que eles... mas o que eu estou questionando é assim, para fazer os exercícios, porque ligar o computador, o pai vai lá, liga, aceita, larga a criança lá e vai fazer as atividades dele. É interessante que os pais estejam durante a aula para ajudar a criança a fazer essas atividades, ou as crianças conseguem fazer as atividades sozinhas, só você explicando online? As crianças realizam sozinhas aqui, ó, eu e elas. Eles colocam, geralmente eles estão colocando um EVA no chão, e aí eles ficam com o celular, já tá uma parafernália gigantesca dentro das casas, né? Porque aí liga o celular e aí já joga pra televisão, a imagem fica na televisão. Esses dias filmaram, aí eles me veem na tela grande de 50 polegadas. Assim. Que legal, gente. Deve ser muito legal. É divertidíssimo. Nossa, eu me divirto. Ó a Renata Leão falando isso. Essa Renata Leão, você conhece, Rodrigo? Conheço, ela é a coordenadora do Colégio Esfera lá. Nós estamos com um projeto para o ano que vem. Legal. Muito bom.
Joia, seja bem-vinda, Renata. E esse tipo de atividade, então, pelo que eu estou entendendo também, qualquer pessoa pode treinar circo. Sim, essa é a ideia. Essa é a ideia. É conseguir Criança, trazer... adulto, adolescente, idoso, pelo que eu estou vendo, são atividades possíveis para qualquer faixa etária. Sim, eu consegui desenvolver uma metodologia, Lilian, que eu trago muito exercícios mais contidos para que essa pessoa consiga evoluir, entendeu? Eu preciso realmente que lá embaixo, a matriz de conhecimento corporal de cada um seja muito consolidada, porque a partir desse momento, a pessoa vai ter uma consciência onde eu consigo desenvolver outros movimentos com ela. E aí eu consigo proporcionar uma segurança para ela conseguir fazer outras atividades. Então, uma relação muito engraçada adultos iniciantes, movimentos que eu realizo com crianças, eles têm até dificuldade em fazer às vezes. Eu tenho que minimizar ainda mais os movimentos, eu tenho que fracionar para baixo o movimento para eles conseguirem realizar. Porque eu quero que as pessoas realizem. Então, cria, assim, às vezes até uma estranheza, sabe? Porque algumas mães já aconteceram de ter crianças fazendo aula comigo em uma sala, aí num horário à noite, numa mesma academia, eu vou dar aula para os pais, para as mães. E as mães chegam lá e veem a aula das crianças e veem que eu estou passando um exercício muito semelhante ao que as crianças fizeram. E aí elas ficam, poxa, Rodrigo, mas esse exercício é para criança. Eu falo com elas, mas gente, vocês têm que fazer um exercício bem simplificado para vocês conseguirem evoluir. Não adianta você querer só ficar pendurada lá e querer executar muita força, que você vai se lesionar. Então, é bem interessante que você tenha um pouco mais de paciência e crie uma condição para o seu organismo, fortaleça o seu organismo, cria uma consciência corporal e aí o tempo vai ser mais encurtado para você conseguir fazer o que você está sonhando, que é ficar rodando lá no trapézio e tal, e subir e descer. Mas tudo leva um tempo, é condicionamento físico. É um processo, né? A mesma coisa que a pessoa que quer correr, pelo que eu estou entendendo, a pessoa que quer correr uma maratona. Eu nunca corri na minha vida e eu quero correr uma maratona. Não adianta, porque eu não vou conseguir chegar lá. Então, primeiro eu vou começar a caminhar, depois eu vou começar a correr 1 quilômetro, depois eu começo a correr 5 quilômetros e vou indo até chegar onde eu quero, no meu objetivo. E aí o meu corpo, durante aquele processo, ele vai se adaptando a atividades físicas cada vez mais complexas. E essa complexidade, que acaba sendo uma complexidade muscular, vai gerando equilíbrio na criança, vai gerando confiança na criança, e a criança confiante, ela provavelmente vai se jogando cada vez mais e se entregando cada vez mais às atividades físicas e aprendendo cada vez mais. Não é isso? Justamente. É isso. Agora, para que eu tenha mais segurança na hora de realizar uma aula com um grupo de crianças ou um grupo escolar, as crianças, elas têm níveis de evolução. Então, elas são avaliadas, eu avalio as crianças. No circo, nós usamos algumas faixinhas, que são faixinhas de segurança, que é para poder fazer exercícios de mão a mão e poder segurar um no outro, de sustentação para que não... Cortou aí? Cortou ou não? Dá pra... Cortou, só falou que vocês usam a faixinha para fazer... Exercícios de mão a mão. São exercícios que você segura o punho com punho e para não escorregar, nós usamos essas faixinhas de segurança. Porque se segurar na pele, a pele fica suada e escorrega. Então nós usamos essas faixinhas como segurança. E essas faixinhas, elas são coloridas. E cada cor representa um grau de evolução dessa criança. Então essa criança, ela vai sendo avaliada e vai crescendo com esse nível. Então, a partir desse momento, a criança também, ela fica condicionada a não ultrapassar o limite do nível dela. Porque no circo é uma situação muito perigosa você trabalhar com alturas. Se você tiver uma criança, um jovem com um nível mais avançado dentro de num grupo, porque eu consigo trabalhar com grupos diferentes, faixas etárias no mesmo grupo.
E aí essa criança já consegue fazer evoluções, por exemplo, no tecido em aparelhos aéreos, e subir e descer, e aquela criança pequenininha tem força para subir nesse tecido também, tem força para subir nesse trapézio, só que ela não tem consciência desses movimentos. Então, para que tenha uma segurança e essa criança não vá fazer, ela tem um fator limitante, que é o nível dela. Ela tem um nível, então, poxa, peraí, eu não tenho nível, eu sou faixa verde aqui, eu não posso ir aonde está um faixa azul lá em cima, eu fico por aqui. Então a criança mesmo já se põe numa situação de expectativa para conseguir evoluir os seus exercícios e atingir outros exercícios. Que legal! É isso que eu ia perguntar. Então, não precisa você formar turmas todas da mesma faixa, toda da mesma cor de faixa. Você pode formar uma turma que tenha várias faixas e dar os exercícios individualmente para cada uma, é isso? Isso, eu trabalho com vários níveis ali dentro. Porque em momentos, por exemplo, quando nós vamos fazer uma construção de uma apresentação no final do ano, eu preciso que aquelas crianças que têm um nível mais alto e são mais fortes, elas têm um porte atlético mais avantajado do que os menores, sustentem os menores. Então, os menores vão subir sobre os maiores. Porque eu não posso pegar duas crianças pequenas e tentar fazer alguma coisa de um sobre o outro que eu vou machucar essas crianças, entendeu? Então eu não posso. Então a interação do grupo é sensacional, Lília, é incrível. Porque os grandes se preocupam com os pequenos têm os grandes como heróis o tempo todo, e essa relação ela fica positiva de tal maneira que gera uma confiança geral no grupo, assim, sabe? Eles se conversam muito entre eles, assim, existe um respeito no grupo que é muito legal, por conta dessas evoluções de movimentos. Todos têm o seu grau de desenvolvimento e todos respeitam esse grau de desenvolvimento. Muito legal. Eu gosto muito, assisto de vez em quando, eu acho um espetáculo espetacular. O Circo Soleil, né? Não sei se tem a ver com o que você faz ou fala, mas a gente fica realmente encantado com a complexidade dos movimentos que eles fazem, com a complexidade das acrobacias que eles fazem. E a minha pergunta é assim, a gente vê crianças participando do Circo Soleil, eu estou falando do Circo Soleil que eu acho que é o auge não sei se existe mais, mas eu entenderia que aquilo ali é o auge da complexidade do trabalho no circo, né? Não sei. E lá nesse Circo Soleil, a gente vê crianças fazendo acrobacias incríveis, acrobacias absolutamente complexas, e pelo que eu vejo, são crianças pequenas. Qual que é o tempo de evolução para uma criança, porque não dá para você entender que uma criança com 7, 8 anos de idade já consegue fazer aquelas coisas ali. Então, no circo, o que acontece? A comunidade é uma comunidade familiar, o circo. Então, todos têm que trabalhar ali dentro da apresentação para poder adquirir renda. Então, essas crianças, elas têm pequenas participações. Então, ou ela faz só um movimento, ou ela só faz 2 movimentos. O Circo de Soleil, se não me engano, eu não sei se eu estou confundindo, mas eu acho que tinha uma família, que é o pai e a mãe e uma menina. E a menina era contorcionista. A mãe e a filha eram contorcionistas, era um trio acrobático. Eu acho que no Circo de Soleil só existiu esses 3, só que tinha essa menina que trabalhava junto com os pais. Em outras apresentações do Circo de Soleil, acho que não tinha, porque a lei não permite, a criança não pode ter apresentações, ser contratada como um trabalhador, né? Isso é exploração de trabalho infantil, isso não pode, né? Mas pequenas participações elas fazem. Entra de palhacinho, faz um palhaço que diminuiu no truque de mágica, aí abriu a caixa, saiu uma criança que é o palhaço diminuído, sabe? Em truques cômicos, assim, pequenas participações as crianças fazem. Mas não que elas não tenham desenvolvimento para, por exemplo, crianças que são
passando para o esporte, né, como desenvolvimento corporal, crianças com 13 anos de idade dentro da ginástica olímpica, elas, 13, 16 anos, estão quase em idade de aposentadoria. Então, para você ver como é precoce o esporte. Como é precoce o esporte da ginástica, né? A Daniela Hipólito ficou até 20 anos, né? Eu não sei se ainda existe aí. Eu morei em São José dos Campos, né? Minha infância foi aí em São José dos Campos. Com 6 anos de idade eu estava aí. E eu fiz ginástica olímpica. Do Mariotto. Eu não sei se ele ainda existe. Mariotto. Eu treinei anos com Mariotto e eu competia, porque eu era da equipe mais avançada da academia, porque eu era mais dada, eu era que treinava mais, eu vivia dentro lá da academia do Mariotto, e eu passava a tarde inteira, então eu me dedicava demais àquilo ali, aprendia os movimentos mais complexos bem antes do que as outras crianças e adolescentes da minha idade, e aí eu estava sempre na frente. Então, por isso que eu estou perguntando para você, porque eu treinava bastante, eu ia todos os dias para academia, e eu treinava 1h30, 2 horas, e eu ficava lá, e isso exige bastante da gente, e eu até competia, né? Eu participei de Paulista, aí quando eu estava indo para o brasileiro, eu parei para estudar, porque eu fiz isso na infância. Aí eu parei para entrar para medicina, né? Mas foi uma época incrível. Eu não sei se ainda existe o Mariotto em São José dos Campos. Existe, Rodrigo? Então, o Mariotto, a academia dele, eu acho que não existe mais. Acho que o Mariotto já tá mais velhinho também, né? Mas eu não o conheci, mas ele é bem famoso em São José dos Campos. Ele é bem famoso lá. Pois é, ele não vai lembrar do meu nome. Provavelmente ele não vai lembrar do meu nome, mas eu fui uma das alunas que ele mais incentivou lá. Que legal, você foi ginasta, Lilian. Nossa! E das boas. Eu era do solo e da barra. Eu não gostava muito da trave, então eu era do solo e da barra dupla, né? Daquela barra. E da cama elástica também. Eu gostava demais. Eu só não me adaptei à trava. A trava eu não me adaptei. Mas o resto, eu fazia de tudo, treinava de tudo, era uma das boas lá, mas o meu forte era o solo. Fazia um solo top. Que legal. Pois é, esse é o trabalho do circo. A criança que tem um bom desenvolvimento de solo, eu consigo evoluir com ela muito. Isso. E assim, no circo, a quantidade de exercícios não é tão massiva que nem é num treino de ginástica olímpica. Ginástica artística hoje, né? Não é tão intenso. Não é tão intenso assim, é bem menor o grau. As pessoas têm um bom desenvolvimento físico, criam um grande desenvolvimento físico, mas não chega a ser tão intenso quanto na ginástica. Porque ela desenvolve dentro de uma série de atividades, de modalidades maiores, é muito mais modalidade. Então eu tenho dividido, são três grandes grupos, né? Que é o grupo de acrobacia e malabarismo, é o grupo de equilíbrio e aéreos. Então, dentro desses grandes grupos, então na acrobacia eu tenho a acrobacia de solo, que é tanto individual quanto em grupo. Aí eu tenho no malabarismo, eu tenho malabarismo com lenço, malabarismo com bolinhas, com aros, com claves, com pós, já tenho mais 5. Quando você entra no equilíbrio, eu tenho monociclo, slackline, arame bambo, perna de pau, bola chinesa, esquema, rola-rola. Já são 7 atividades de equilíbrio. Quando você salta pro aéreos, aí você tem trapézio, lira, tecido,
bambu. E é por aqui, fica por esse aqui nos aéreos, que os outros aéreos, porque no aéreo você pode separar o petit volant, que aí você coloca a criança para evoluir e fazer o trabalho de voos. Aí faz o petit volant, que é o educativo, para o grand volant, que é aquele voo do trapézio grandão que cai na rede, sabe? Então, olha só isso que eu tenho de atividade no circo. Poxa, que legal mesmo. Rodrigo, deixa uma mensagem final para nós, que eu acho que já está acabando, né? Pelo menos o meu aqui já está. O meu cronômetro aqui já me avisou. Já estamos acabando. Deixa uma mensagem final para o pessoal, Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigada. Adorei nossa live. E te agradeço de coração de ter aceito o convite. Obrigado. Fala e deixa a sua mensagem final do circo para as nossas mães. Poxa, eu que agradeço, Línia. Obrigado por esse convite. Fico muito feliz de poder falar do circo e falar sobre aquilo que eu gosto e que eu amo fazer, e que eu quero que outras pessoas também participem e descubram esse mundo e tragam mais crianças para participar desse grupo, desse mundo junto comigo. Porque eu sei que eu consigo ajudar muita gente, eu consigo proporcionar muita coisa boa para a criança e para a família dela. E o circo é isso, o circo ele é força, ele é alegria, ele é empolgação, ele é satisfação, ele é um amor gigantesco. E se eu puder passar isso para todo mundo, vai ser uma tremenda satisfação. Professores que quiserem trabalhar com circo também, venham, me procurem. Lilian, obrigado de coração mesmo, adorei, me diverti muito com você, sempre me divirto com você. Você é uma simpatia. Obrigada, Rodrigo, obrigada mesmo. Vamos depois marcar outra, aí a gente conversa mais um pouquinho. Claro, vamos sim. Sempre que quiser, estou à disposição. Para você e para essa turma toda aí, para essas mamães e esses papais aí. Muito obrigada, vai ser muito legal. Obrigada mesmo. Fiquem bem aí, tá? Obrigada, Rodrigo. Beijo, tchau. Tchau.